Olá, meus queridos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Elise Evangelho no Lar. Neste canal eu procuro levar para vocês um pouco da importância que é o Evangelho no Lar. Então, nos primeiros vídeos vocês podem dar uma olhadinha nesse canal, que vocês vão que eu dei alguns exemplos, Nós fizemos alguns Evangelho no Lar para que vocês tomem como modelo, tá? Para vocês consigam utilizá-los para começar, o Evangelho no Lar, porque, gente, o Evangelho no Lar, ele é muito importante, Principalmente para nós aí que seguimos a doutrina espírita, seguimos essa doutrina codificada, pelo Allan Kardec, e que teve tantos representantes aí no nosso planeta, levando a paz, levando a bondade, levando a caridade, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sendo esse próximo o seu próximo ou até mesmo você. Então, a luz do Espiritismo, ela veio para nos ensinar isso, a nossa reforma íntima, Procurarmos ter a nossa reforma íntima. E o Evangelho no Lar, ele tem um papel muito importante com isso, porque neste momento é o momento que nós acendemos aquela luzinha, para o plano espiritual, onde eles conseguem enxergar que naquele momento, naquele dia, naquela hora, está sendo feito o Evangelho no Lar. Então, eu peço para vocês levarem isso a sério, levarem isso como uma rotina, marcar o seu dia e sua hora, o melhor dia da semana, com o melhor horário, que as pessoas possam participar. E se vocês perceberem alguma resistência de alguém participar, não tem problema. Não deixe de fazer o Evangelho no Lar porque algum membro da casa não queira participar. Está tudo bem. E também não brigue e nem obrigue as pessoas a participar do Evangelho no Lar. Porque o Espiritismo, ele é uma religião, uma filosofia muito assim, ele muito que respeita o momento de cada um. O momento que cada um de nós estamos passando, tá? Então, de repente, se você está num momento de você falar, discutir sobre aquela lição, sabe? Acrescentar, ver a opinião dos outros, ótimo. Mas, de repente, tem pessoas que estão naquele momento, eu quero ficar quieto e eu não quero que ninguém me incomoda. Está tudo bem. O importante é nós iniciarmos esse hábito, Essa rotina para a saúde espiritual do nosso lar. Bom, continuando, sem mais delongas, Então, eu gostaria, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como realizar o Evangelho no Lar, vocês podem me mandar mensagens, tá? E se isso está fazendo sentido para vocês, curte o nosso canal, compartilha se você achar que faz sentido, tá? Porque de repente mais pessoas, mais famílias querem fazer o Evangelho no Lar e não sabem como. Então este é um canal voltado para isso. Eu sei que existem outros canais também. Então o que fizer sentido para vocês, o que acrescentar na alma de vocês, por favor compartilhem, tá? Hoje, como eu já tenho esses vídeos aí explicando como deve ser feito, tá? Hoje eu vou fazer apenas um comentário de uma lição do nosso Chico Xavier, do seu livro, Minutos com Chico Xavier, escrito por José Carlos de Luca, tá? Maravilhoso esse livro. E aí eu tava aqui pensando, o que eu ia gravar, e eu abri numa página ao acaso que fala sobre converse com a sua doença. Achei muito interessante isso, converse com a sua doença. Aqui vamos bem com a rinite fiel, diz Chico. Achei melhor tratá-la por amiga, e com isso tenho a impressão de que ela e eu nos harmonizamos de maneira melhor. Então, muitos de nós, quando estamos passando por um desafio da doença, nós temos aquela tendência de falar assim, nossa, por que Deus me abandonou? Por que Jesus me abandonou? Nossa, eu nunca fiz nada de errado para ninguém. Por que eu estou passando por isso? Por que isso foi acontecer comigo? Bom, se nós partimos do princípio que nós somos espiritualistas, nós temos a crença da reencarnação. Então, se nós partimos desse princípio da crença da reencarnação, nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem a autorização do nosso Pai. E tem um porquê disso tudo. Mas também, tirando a parte de reencarnação, se nós também trazermos para a luz da consciência e da evolução, da ressignificação que todos nós estamos aqui na Terra passando, a doença, ela é um chamado para nós olharmos de que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida,
os nossos hábitos de vida, a nossa rotina, os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos espirituais, os nossos hábitos emocionais, do que nós estamos nutrindo o nosso corpo. Nós estamos nutrindo o nosso corpo com alimentos saudáveis, com pensamentos bons, com sentimentos bons, ou nós estamos nutrindo o nosso corpo e a nossa alma com alimentos e sentimentos e emoções e pensamentos, né, que não condizem muito com o que a gente aprende no Evangelho. Então, o orai e o vigiai, 24 horas, 36 horas, né, é para isso. É para que quando a gente recebe uma doença no nosso corpo físico, na nossa matéria, porque nós temos que dar uma olhadinha com carinho nos nossos hábitos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, com essa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo. Nós estamos tendo uma grande oportunidade reencarnatória. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Vou abaixar aqui um pouquinho. Está muito alto. Então, continuando essa lição. Que bela lição espiritual. Aprendamos a nos pacificar com as nossas enfermidades. Chico tratava suas doenças como amigas, querendo com isso nos ensinar que não vale a pena se revoltar contra as dores que assaltam o nosso corpo. A revolta, a impaciência e o azedume somente agravam nossas condições de saúde. Espírito e matéria se influenciam mutuamente, mas prepondera a influência do espírito sobre a matéria. As células e órgãos do corpo físico são exatamente sensíveis às influências do nosso estado mental. Então, nós sabemos que nós vivemos num campo vibracional e que os nossos pensamentos, eles emitem vibrações. E a pessoa mais próxima da gente são as nossas células. E se a vibração ela chega em todas as nossas células, e se são, né, vibrações pesadas, vibrações de maldade, de rancor, de raiva, de mágoas, de ressentimentos, de ego, né? O ego ferido, jamais poderia passar por isso. Isso é inadmissível para mim, sabe? Então, essa rigidez faz com que essa vibração de rigidez, ela vá em todas as células do nosso corpo. Então, nós começamos a desenvolver, não que são regras, tá, gente? Por favor, não é regra o que eu vou falar. Mas temos uma tendência de desenvolver reumatismo, rinite alérgica, pneumonia, dores de estômago, enxaquecas, né? Então, tudo isso, às vezes, é um reflexo. Aliás, é um resultado do nosso estado vibracional. Aí a gente vai no médico, faz o tratamento e o tratamento não resolve. E outras pessoas têm uma baita de uma pneumonia e toma lá um antibiótico e sara e tá tudo bem. Outras pessoas têm uma gripe, um resfriado, e aquele resfriado se estende por 15 dias, por 20 dias, por um mês. A pessoa da pneumonia já sarou, mas a da gripe não. Então, qual que é a diferença, né? Tirando a parte imunológica, genética, não estamos falando disso. Vamos para a parte vibracional, tá? Porque a parte vibracional, ela vai influenciar diretamente na recuperação da nossa saúde. Então, se nós temos essas dores que estão persistindo em nossa vida, será que nós não podemos, então, procurar uma parte espiritual para nos auxiliar? Né? Então, dentro da espiritualidade, nós podemos ir no centro, podemos escutar uma palavra, né? Normalmente aquela palavra é aquela palavra que nós estamos precisando utilizar na nossa vida, estamos precisando ouvir. Aí nós vamos tomar um passe, vamos estabelecer energeticamente através do passe. Tudo gratificante. E aí nós vamos para casa com aquela sementinha semeada, lá que o explanador colocou, falou para perdoar, falou para ressignificar, falou para que tem dores piores no mundo. Então aí a gente vai para casa refletindo, então nós já estamos modificando o padrão vibracional. E se nós implementarmos o Evangelho no lar, na nossa casa, esse padrão vibracional vai reverberar por toda a nossa casa e por todas as pessoas que moram nessa casa. Um lar de Evangelho é um lar mais fortalecido, mais enraizado.
um lar mais livre de doenças. E se as doenças batem na nossa porta, as doenças também acabam saindo mais rápido, ou elas acabam ensinando o que a gente precisa aprender, né? Trazendo essa consciência para nós. Os médicos espirituais alertam-nos para os perigos dos abscessos mentais que se originam dos contínuos estados de tensão e beligerância, provocando verdadeiros curtos-circuitos em nosso sistema orgânico. Em uma comparação singela, poderíamos dizer que o espírito é o general e as células são os soldados de nossa organização física. Entenderam isso, né? Então, o espírito manda, né? E as nossas células, elas obedecem. Então, tudo que acontece com o nosso corpo foi porque inconscientemente nós demos aquele comando. Se a gente sabia o que estava fazendo, eu não sei, mas inconscientemente aquele comando foi dado. Se o general se abate, todo o exército lhe sofrerá influência. Se o general se revolta, todo o corpo entra em convulsão. Entenderam? Né? Então, se o general, né, que é os nossos pensamentos, ele se abate, ele se deprime, todas as nossas células também vão sentir isso. Né? E se ele se revolta, se ele cria raiva, todas as nossas células vão sentir revolta e raiva. É meio que cíclico isso daí. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo. É difícil? É um desafio. É um desafio que requer uma mudança interna nossa. Mas se nós já começarmos a plantar a sementinha da consciência, começarmos a ler bons livros, a assistir bons programas, sabe, a participar mais ativamente da nossa casa espírita e também trazer o evangelho no lar para nossa casa, nossa, é uma questão de um tempo curto para isso tudo ir se resolvendo, se encaminhando, se estabelecendo, a saúde, o equilíbrio, a harmonia, tá? E a ressignificação das nossas dificuldades, né, dos nossos desafios. Conversar com a doença foi a sábia maneira que Chico Xavier encontrou para dialogar com as células enfermas, no caso da rinite, né, que ele relata no comecinho, acalmando-as, asserenando-as, evitando assim qualquer tensão ou irritação interior capaz de agravar as nossas próprias dores. Se hoje muitos médicos já admitem que o corpo fala por meio das nossas doenças, Chico Xavier nos ensinou que esse mesmo corpo que fala também é capaz de escutar nossos apelos à paz e saúde. Então, da mesma forma que a gente vai mandar vibração, a gente pode mandar vibração ruim para as nossas células, nós também podemos mandar as vibrações boas. Então, meus queridos, baseado nessa lição e tantos livros maravilhosos que nós temos, traga o Evangelho no Lar para sua casa, para que você comece a reverberar essa vibração de amor, de caridade, de bem maior. É o maior tesouro que vocês podem passar para o filho de vocês, para as próximas gerações. É a bondade do Evangelho no lar em casa, um ato tão simples, mas tão significativo para os membros daquela família, para a espiritualidade. O que acontece? Com o passar da rotina, a espiritualidade já naquele dia, naquela hora, ela também vai começar a participar. Lógico, não é sessão de desobsessão, não é nada disso, mas ela vai estar ali amparando aquele estudo, aquele comentário. Então, lembrando que o Evangelho no Lar é algo muito simples de se fazer. É ler um pedaço do Evangelho, um livro de mensagem e uma prece final. Desculpa, uma prece de abertura, a prece que você tem mais facilidade em falar, o Pai Nosso, que é uma coisa que está tão enraizada na gente, um agradecimento, tá? Aí depois você vai ler um pedacinho do Evangelho, podem fazer o comentário, quem estiver na mesa, e também depois um pedacinho, uma lição de mensagens, né? De um livro de mensagens, por exemplo, esse livro Minutos com Chico Xavier é maravilhoso, porque são lições do nosso dia a dia, né? Por exemplo, as doenças interferindo no nosso corpo físico. E depois faz o encerramento. Normalmente uma pessoa faz uma prece inicial e a outra faz uma prece para finalizar, tá? E aí vocês combinam entre vocês. É a reunião da família, tá? E isso é magnífico. Eu tenho exemplo vivo disso, né? Eu tenho muita gratidão pela minha mãe ter passado isso para mim. Foi minha mãe que passou isso para mim. E eu procuro passar para os meus filhos. Se eles vão seguir, eles têm um livre-arbítrio deles. Eu me sinto muito bem fazendo o Evangelho no Lar.
né? Então, espero que isso ajude vocês, tá? Lembrando que tem os videozinhos lá atrás para vocês fazerem 4 semanas, tá? Um por semana, tem lá. E agora, já no próximo vídeo, eu vou gravar mais 4 seguidos, tá? Vou colocar 4 seguidos para vocês também fazerem uma vez por semana com lições diferentes, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Gratidão a todos pela confiança em minhas palavras. Peço desculpa se não foi muito clara. E que a paz de Jesus, esse ser maravilhoso, abençoado, que está ali velando pelo nosso planeta, que a paz do Senhor Jesus, a sua bondade, ela reverbere em todos os corações. Que vocês se abram cada vez mais para esse amor que está aí, ó, universal, à disposição. Basta a gente se ligar a ele, tá bom? Gratidão a todos, fiquem com Deus.